Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje. Eu quero fazer alguns vídeos aí sobre o Natal, alguns vídeos curtos sobre o Natal. Estamos aí nos aproximando do Natal. E tem muita gente com muitas dúvidas, perguntas, só que às vezes a pessoa fica com vergonha às vezes de perguntar, de tirar a sua dúvida. Então, tem até muitos católicos que têm dúvidas sobre o Natal. O que é o Natal, o que representa o Natal, por que nós celebramos o Natal todo ano. E o primeiro vídeo que eu quero fazer sobre o Natal é um vídeo que eu acho importante esclarecer alguns católicos. Por quê? Porque eu vejo na internet muita gente falando sobre isso e muita gente de outras religiões. E eu vejo poucos católicos falando, padres, pessoas da Igreja Católica falando, para esclarecer o povo, que tem muitas dúvidas. Do que eu estou dizendo? O primeiro vídeo que eu quero fazer sobre o Natal, por que nós celebramos o Natal, a Igreja Católica celebra o Natal no dia 25 de dezembro? É uma dúvida que muita gente tem, eu já vi muita gente perguntando, até para pessoas de outras religiões, que vão dar as explicações que eles querem dar de acordo com a conveniência deles. Mas o que a Igreja diz? Porque, gente, quem colocou o dia 25 de dezembro como o dia do nascimento de Jesus foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Foi a Igreja. Porque ninguém sabe o dia exato que Jesus nasceu. Ninguém. Pode procurar em qualquer livro, em qualquer história. Um historiador vai dizer que foi o ano tal, foi o dia tal. Ninguém sabe. Só quem colocou o dia 25 de dezembro para a gente celebrar o nascimento de Jesus foi a Igreja Católica Apostólica Romana. E é isso que eu quero colocar para você hoje. Por que a Igreja fez isso? Por que ela escolheu esse dia? E por que nós devemos e temos que celebrar esse dia? Mesmo que a gente não tenha certeza se Jesus nasceu ou não dia 25 de dezembro. Mas nós temos que celebrar e devemos celebrar. Então hoje eu quero fazer um vídeo sobre isso. Por que a Igreja celebra o nascimento de Jesus, o Natal, no dia 25 de dezembro? Então eu quero colocar para você. Eu quero colocar a parte histórica, primeiramente a parte histórica. E depois eu quero ler um texto da Bíblia. Tá? Um texto da Bíblia que vai fazer você entender e você refletir sobre isso. Eu tenho certeza que você vai ser um católico muito mais convicto e que você vai celebrar o Natal com muito mais convicção daqui para frente. Porque eu vou fazer aí vários vídeos sobre o Natal, não é só esse não. Esse é o primeiro. Mas eu vou fazer aí uns 5 vídeos sobre o Natal. Você não vai ter mais dúvidas em celebrar o Natal, o nascimento de Jesus. Eu não estou falando do Natal comércio, do Natal capitalismo. Não é disso que eu estou falando. Eu vou falar para você do verdadeiro sentido do Natal. O Natal cristão, que é o objetivo que a Igreja colocou dia 25 de dezembro. Não foi para ter comércio, não foi para nada disso. Não tem nada a ver com profano. Nós temos que separar o sagrado do profano. Ok? Então vamos lá. Primeira parte histórica. Como eu falei, a Igreja não sabe, ninguém sabe o dia do nascimento de Jesus. Ninguém estava lá, ninguém filmou, ninguém fotografou. A Bíblia não fala. Por isso que nós católicos amamos a Bíblia. Mas a gente não segue só pela Bíblia, porque a Bíblia não traz tudo. A Bíblia não fala o dia que Jesus nasceu, mas diz que ele nasceu. E é um dia para a gente celebrar.
Isso eu vou abordar num outro vídeo. Por que Jesus nasceu? E aí vai ser um outro vídeo, aí você vai entender. Mas então tem que se celebrar um dia, tem que se escolher um dia. Então por que a igreja escolheu 25 de dezembro e não outro dia? Aí é que tá. Até o século IV não se celebrava o Natal. Por quê? Porque até o século IV os cristãos eram perseguidos pelos judeus e pelos romanos, pelos imperadores romanos, que não eram cristãos. Você acha que eles iam querer celebrar o Natal? A Páscoa? Os judeus celebram a Páscoa judaica, mas não a Páscoa cristã. Então ninguém celebrava o Natal até o século IV, por causa da perseguição dos romanos e dos judeus ao cristianismo. Quantos morreram? Quantos mártires morreram? Eu já falei, a missa era celebrada nos cemitérios, porque não tinha igreja, ninguém podia. O cristianismo não tinha liberdade religiosa como tem hoje, não tinha liberdade de culto. É o que está lá no livro do Apocalipse. O que é o Apocalipse? É o imperador se julgando Deus, e quem não adorasse o imperador ou a imagem do imperador morria. O imperador romano. Então os cristãos eram perseguidos pelos judeus e depois pelos imperadores. É só você ler Atos dos Apóstolos e você vai ver isso. São Paulo vai explicar isso direitinho. São Paulo foi perseguido pelos judeus e pelos romanos. Então, gente, até o século IV não se celebrava o Natal. Por que então passou a se celebrar do século IV em diante? Porque no ano 313, o imperador Constantino proibiu matar os cristãos. Por isso que vem essa mentira deslavada, dos inimigos da igreja, que falam que Constantino fundou a Igreja Católica. É um absurdo. Constantino não fundou igreja nenhuma, mas ele proibiu matar os cristãos. Isso ele fez. Então, a igreja passou a ter liberdade de culto. Agora sim. Então a igreja começou a fazer as primeiras igrejas, construir as primeiras igrejas, começou a celebrar toda a Páscoa cristã e também o Natal. Então Constantino, ele não é o chefe da igreja, mas realmente ele fez uma coisa muito boa. Deu liberdade para a igreja para poder cultuar a Deus sem problema. Ok? Mas a igreja já tinha papa, bispos, padres, já tinha doutrina. A igreja é muito antes de Constantino. Então, como Constantino abriu para a igreja poder celebrar as suas festas, então a igreja foi e começou a celebrar o Natal no dia 25 de dezembro. Por que o 25 de dezembro? Gente, no começo da igreja, nos primeiros séculos, a igreja estava em contato com muitos pagãos. A gente vê isso lá no Apocalipse, a gente vê isso lá no livro de Atos. Quando São Paulo chegou ali na Grécia, tinha deuses para tudo quanto é jeito. Um deus de tal, deus de fulano, Bertano, Cicrano. Tanto que lá em Atos 17, São Paulo fala, tem aqui um deus escrito um deus desconhecido. Aí ele fala, esse Deus desconhecido é o nosso Deus, que ninguém conhece. Porque ali eles pregavam vários deuses, o nosso Deus é único. Apesar de ser a Santíssima Trindade. Está lá em Atos 17. Então a igreja começou numa forte idolatria, inclusive em Roma. Roma, gente, era uma cidade totalmente pagã, é o que diz o Apocalipse. Quem é a Babilônia do Apocalipse? É a Roma que perseguia os cristãos e matava os cristãos, os imperadores. Tem nada a ver com a igreja católica. Como maldosamente fazem também. Fala que a igreja católica é a Babilônia do Apocalipse. Isso é uma mentira deslavada. A Babilônia do Apocalipse é Roma, idólatra, que matava os cristãos e fazia os cristãos adorar o imperador e a sua imagem. Tem nada a ver com a igreja católica. Então o que a igreja católica fez? A igreja pegou as festas pagãs e transformou em festas cristãs. E tem gente que critica a igreja. Está certíssimo. Por exemplo, o Coliseu de Roma. O que acontecia ali no Coliseu de Roma? Até hoje está lá. Se matava os cristãos. Santo Inácio de Antioquia morreu ali devorado pelos leões.
Então a igreja falou, não vamos destruir o Coliseu, vamos jogar água benta nele e botar uma cruz nele. E o Papa reza lá até hoje. A Via Sacra no Coliseu. Gente, ali no Vaticano, ali, pro lado de fora, tem ali era o panteão dos deuses, onde eles adoravam vários deuses. A igreja colocou ali a cruz ali de Jesus. Hoje o Papa usa aquilo ali para poder fazer as catequeses dele. Naquele lugar ali era usado para idolatria, para matar os cristãos. Então o que a igreja fazia? Ela pegava tudo aquilo que era pagão e cristianizava, transformava tudo aquilo em cristianismo. Foi o que a igreja fez com o Halloween. Isso aí depois, né? A igreja também fez a mesma coisa, transformou o Halloween, que é uma festa pagã, numa festa cristã, festa de todos os santos, que eu já coloquei, já fiz até um vídeo aí sobre isso. Então, com o Natal aconteceu a mesma coisa. Por que o 25 de dezembro? Porque o 25 de dezembro, os pagãos cultuavam o deus Sol, Invictus. Esse Sol que nós vemos aí, para eles era um deus. Como hoje muita gente também faz astrologia. O que é astrologia? É você achar que os astros são deuses e que agem na nossa vida. Isso é astrologia, é idolatria. Isso aí é tudo barbado, é tudo mentira. Deuteronômio 18 diz, astrologia é pecado. Os astros não interferem em nada na nossa vida. Gente, se astro interferisse alguma coisa na nossa vida, os irmãos gêmeos tinham o mesmo destino. A prova que a astrologia é mentira é que, se você tem parentes gêmeos, pergunta se eles têm a mesma vida. E eles nasceram no mesmo dia e na mesma hora. Então era para ter o mesmo destino, segundo a astrologia. Então, gente, não tem nada a ver. Outra coisa, o Sol é uma criatura. Deus é o Criador. Você não pode comparar o Criador com a criatura. Está lá no livro do Gênesis. Deus criou tudo, inclusive o Sol. Então como é que o Sol é Deus? Lá na Índia, a vaca é uma deusa. Quando eu falo isso, tem gente que acha que é mentira. É verdade. Na Índia, a vaca é uma deusa. O bicho vaca, é um deus. A vaca é uma criatura, não tem nem alma. Animal não tem nem alma, seja ele qual for. Como é que vai ser Deus? Então, os romanos cultuavam o Sol Invictus como Deus. No dia 25 de dezembro, era o dia. Então, o que a igreja fez? Não, senhor. Não, senhor. O Sol não é Deus coisa nenhuma. Quem que é Deus? É Jesus Cristo. Ele diz, eu sou a luz do mundo. O Sol representa o quê? Né? A luz. Sem Sol a gente não vive. Não é verdade? Então, a luz do Sol é que ilumina. Mas essa luz, como Deus, é Cristo, não é o Sol. Por isso que Jesus diz, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Olha aí. Eu sou a luz. Tanto que a primeira coisa que Deus criou foi a luz, que também é uma criatura. Então, Jesus usa esse símbolo da luz para dizer que Ele é a luz. Então, o Deus verdadeiro não é o Sol, é Jesus Cristo, que é o Deus verdadeiro que se encarnou. Então, nós vamos celebrar o quê? Não é o Sol, é Jesus Cristo. Então, nesse dia, a igreja então colocou para a gente celebrar o Natal no dia 25 de dezembro, no século IV. Então, o Sol não é Deus. O Sol é uma criatura. Tá certo que você não consegue olhar para o Sol, senão você até fica cego. Mas imagine você olhar para o Criador do Sol. Por isso que a Bíblia fala que se você olhar para Deus, você morre. Você pode até olhar para o Sol e ficar cego, mas você não morre. Agora, se você olhar para Deus, você morre, porque esse corpo não aguenta. É um corpo pecador e Deus é santo. Então, para a gente ver Deus, a gente tem que morrer. Mais uma prova de que o Sol não é Deus. Se fosse Deus, eu olhava para o Sol e morri. Eu posso ficar cego. Se eu olhar muito para o Sol quente, eu posso até queimar minha retina. Mas cegueira não mata ninguém. Agora, a Bíblia diz, se eu olhar para Deus, eu morro. Está lá no livro do Êxodo. Ninguém aguenta ver Deus. Para mim ver Deus, eu tenho que morrer. Por que Nossa Senhora está lá diante de Deus e ela vê Deus? Porque ela não teve o pecado original. E nem pecado pessoal.
Ah, os santos estão no céu? Com as suas almas, mas o corpo está na terra. Nenhum corpo está no céu. Por quê? O corpo está na terra. Porque nenhum corpo pecador pode ver a Deus. Tanto que São Paulo fala que na ressurreição vai ter um corpo espiritual. Não é esse corpo aqui. Esse corpo vai para a terra. É um corpo transfigurado, transformado, igual ao de Jesus. Você pode ver que depois da ressurreição, o corpo de Jesus é diferente. Já não precisa comer, beber, atravessa a parede. Só você ler lá, você vai ver. Maria Madalena não reconheceu Jesus, porque pode mudar de feição. Por isso que Nossa Senhora também, ela aparece, por exemplo, no Japão, de olho puxado. Na Europa, de olho azul. Como uma Índia, né, no México. Porque o corpo ressuscitado pode mudar, inclusive, de forma. Isso tudo, gente, é um mistério que ninguém consegue. Mas vamos voltar ao Natal. Então, o que a igreja fez? Nós não vamos celebrar os deuses pagãos, nós vamos celebrar o nascimento de Jesus no dia 25/12. E a igreja fixou no século IV, por que não é no século I? Por causa da perseguição, que só acabou no século IV. Então, depois que houve a perseguição, a igreja começou a ter liberdade de culto. Então, agora nós vamos celebrar a Páscoa e o Natal, que são as duas maiores festas cristãs. É o nascimento de Jesus e a Páscoa, que é a morte, o nascimento e a ressurreição de Jesus. Então a igreja passou então a celebrar a Páscoa e o Natal. E o Natal no dia 25 de dezembro por esse motivo. Agora, essa é a parte histórica. Agora eu quero ir para a Bíblia, a palavra de Deus. Você pode perguntar assim: como que a igreja e o Papa tem autoridade para decretar que o Natal é 25 de dezembro? Qual é a autoridade da igreja e do Papa sobre isso? E pior que eles têm. É aí que as pessoas ficam com raiva. Eu acho que o que mais dá dor de cotovelo nessas pessoas é isso. Deles saberem que a igreja católica tem autoridade que eles não têm. Nenhuma outra religião tem. Os judeus tinham no Antigo Testamento, porque os judeus foram escolhidos por Deus lá no Antigo Testamento. Mas a igreja é sucessora do judaísmo, sucede o judaísmo. Então a igreja católica apostólica romana tem autoridade para fazer isso. E é aí que as pessoas ficam com dor de cotovelo, porque as outras religiões não têm essa autoridade que a igreja tem. É onde que começam a falar mal do Natal, que não é para celebrar o Natal, que o Natal é uma festa pagã. Não, o Natal foi uma festa pagã antes da igreja decretar ela como festa cristã. Agora, se tem gente que não celebra o Natal como ele deve ser, aí não é culpa da igreja. A igreja não mandou fazer o Natal de comércio, não mandou fazer o Natal de capitalismo para ganhar dinheiro. A igreja não mandou nada disso. Isso aí é a cultura das pessoas hoje sem Deus. Porque na Idade Média não era assim, não. Por isso que as pessoas falam mal da Idade Média, mas eu queria ter vivido na Idade Média, com todos os erros da Idade Média. Porque as pessoas celebravam as festas cristãs, mas de acordo com aquilo que elas representam. Não tinha esse capitalismo que tem hoje, não tinha esse comércio que tem hoje. Não. As pessoas celebravam o quê? Jesus nasceu, o Salvador. Então, gente, eu quero abrir com vocês aí alguns textos da Bíblia que eu vou te explicar da onde que a igreja tira a autoridade para decretar certas coisas. O primeiro texto, se você tem Bíblia, pode ser católica ou protestante, que eu só vou usar aqui Novo Testamento, não vou usar Antigo Testamento. Para nós o que vale é o Novo Testamento, para nós cristãos. Então, você pode abrir a sua Bíblia, seja ela católica ou protestante. Anote esses textos para você mostrar a alguém que às vezes possa falar mal de você celebrar o Natal. João 1,42. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 42. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 42. 1,42. Jesus vai encontrar-se com Pedro.
Gente, Pedro não se chamava Pedro, se chamava Simão. Olha o que Jesus faz com Pedro. Vamos ler o texto. Versículo 42. Deixa eu achar aqui o versículo 42. Jesus, fixando o olhar em Pedro. Quem levou Jesus para apresentá-lo foi André, irmão de Pedro, que já era discípulo de Jesus. Depois você pode ler o texto inteiro. Eu não vou ler o texto inteiro, que não vai dar tempo. O texto aqui diz, os primeiros discípulos. Os primeiros discípulos de Jesus foram quem? André e Tiago, que eram pescadores, e levaram Jesus até Pedro, que se chamava Simão. Quando Jesus viu Pedro, olha o que Jesus disse para Pedro. Tu és Simão, era o nome dele, filho de João. Você vai se chamar Quefas, que quer dizer pedra. Gente, está na minha Bíblia aqui de Jerusalém, tá? Dependendo pode ser a tradução da sua Bíblia, pode estar pedra ou pode estar rocha. Não importa, o sentido é o mesmo. No meu está pedra, no seu pode estar rocha. É a mesma coisa, pedra e rocha dá no mesmo, são sinônimos. Ok? Então, eu vou colocar pedra porque na minha Bíblia está pedra. E essa tradução de Jerusalém aqui é uma das melhores. Inclusive, quem traduziu ela foram os judeus, os católicos e até os protestantes, em comum. Então, aqui na minha Bíblia está escrito pedra. Se na sua tiver rocha, o sentido é o mesmo. Então, Jesus olhou para Pedro e falou, você não vai se chamar mais Simão. Você vai se chamar Pedro, que quer dizer Quefas em hebraico, pedra em português. Ok? Por que eu estou colocando isso? Mudança de nome na Bíblia significa uma missão. Isso aí está cheio na Bíblia. Não é só Pedro, não. Saulo virou Paulo. No Antigo Testamento também. Jacó virou Israel. Abrão virou Abraão. Então, gente, isso aí é mais comum na Bíblia, mudar de nome. Daniel virou depois Baltazar. O que mais tem na Bíblia é mudança de nome. E os papas fazem a mesma coisa. O Papa também não muda de nome? O Papa Francisco se chama Jorge. Quando ele foi Papa, ele escolheu Francisco, mudou de nome. É uma missão. Mudar de nome quer dizer missão. As freiras, quando vão entrar para o convento, muda de nome. Ok? É uma missão. Agora o texto que eu quero ver com você é o texto de Mateus. Anotou João 1,42? Agora vamos para Mateus capítulo 16. Abra aí a tua Bíblia. Mateus 16. A coisa mais fácil do mundo. Mateus 16. Coisa mais fácil do mundo, você não tem como você errar. Mateus 16. Eu só vou ler do 16 ao 19, mas depois você pode ler o texto inteiro, a partir do versículo 13. Tá? Aqui na minha Bíblia está escrito assim, profissão de fé e primado de Pedro. Está aqui na minha Bíblia de Jerusalém. Eu não sei qual é a tradução da sua Bíblia, seja ela católica ou protestante. Eu vou ler o versículo 16. Você pode ler depois o texto inteiro. Tá? Eu quero ler só o versículo 16. Jesus pergunta para Pedro quem ele é para as pessoas. Aí Pedro fala, uns dizem que você é Elias, outros que você é Jeremias. Aí Jesus pergunta para ele, e vocês, apóstolos, meus discípulos, quem vocês acham que eu sou? E Pedro vai dizer para ele, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro falando para Jesus. Jesus respondeu-lhe para Pedro. Pedro falou para Jesus que ele era o Filho de Deus. E Jesus agora vai falar para Pedro. Está aí no versículo 17. Acompanha aí. Bem-aventurado quer dizer feliz.
bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, que era o nome dele anterior, que está lá em João 1,42, depois você vê lá. Porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso. Ou seja, não foi um poder humano. Carne na Bíblia significa isso. É coisa humana. Mas o meu Pai que está nos céus. Olha aí, então Jesus está dizendo para Pedro que quem revelou para ele que ele era o Filho de Deus foi Deus. Não foi um poder humano. Também eu te digo, versículo 18, Mateus 16, 18. Está aí, depois você lê, eu não estou inventando nada, está aí. Também eu te digo, Jesus falando para Pedro, que tu és Pedro. Então ele já não é mais Simão, agora tu és Pedro, que lá atrás nós já vimos que é pedra ou rocha. E sobre esta pedra, ou seja, sobre você, edificarei a minha igreja. Olha aí. Então a igreja de Jesus é a igreja de Pedro. Está bem claro. Tu és Pedro e sobre esta pedra, que lá nós já vimos que é Pedro, edificarei a minha igreja. Então, a igreja de Cristo é a igreja de Pedro. Pedra. Eu já vi gente falando de outras religiões que a pedra não é Pedro, é Jesus. Claro que a pedra angular, a pedra espiritual é Jesus, está correto. Mas aqui Jesus não está falando dele. É só você ler o texto inteiro. Jesus aqui está conversando com Pedro e os apóstolos, mas Pedro era o chefe dos apóstolos. Isso aí não está só nessa passagem, não, tem vários textos que dizem isso. Então, Jesus falou para Pedro sobre esta pedra, ou seja, sobre você, porque está lá em João 1,42 que Pedro quer dizer pedra. Então o que Jesus está dizendo? Sobre você, Pedro, eu edificarei a minha igreja. A minha igreja. Ele não falou as minhas igrejas. Gente, isso é artigo definido e singular. Ele não falou as minhas igrejas, ele falou a minha igreja. E tem mais, vamos continuar. As portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Ou seja, a igreja de Jesus, sob Pedro, nunca vai acabar, até Jesus voltar. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, ela nunca será destruída. A igreja de Pedro, a igreja de Jesus. Olha o versículo 19. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Chave, gente, quer dizer poder de abrir e fechar. Sem chave você não abre a porta da sua casa se ela estiver fechada. O Apocalipse diz que Jesus tem a chave. Que ele fecha e ninguém pode abrir, ele abre e ninguém pode fechar. Então, assim como o Apocalipse fala de Jesus, aqui Jesus fala de Pedro. Você, Pedro, tem a chave, o poder na igreja de abrir e fechar. E tem mais. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Aí eu te pergunto, no céu pode entrar alguma coisa errada? Não, Apocalipse diz isso. No Apocalipse, no céu não pode entrar nada de errado, nada de profano, nada que Deus não, nada de mal. Então, o que Jesus está dizendo? Você, Pedro, você tem autoridade na igreja para ligar, e o que você ligar e desligar, eu ligo e desligo lá no céu. Por que eu estou colocando esse texto nesse vídeo? Porque se o Papa e a igreja juntos dizem que o Natal nós vamos celebrar no dia 25 de dezembro, acabou. Ninguém discute mais. O Papa ligou porque o Papa, gente, é sucessor de Pedro. Como que eu sei isso? A igreja tem a lista de todos os papas. Se você não acredita em mim, coloque na internet. Coloque aí na internet todos os papas da igreja, você vai ver a lista, de Pedro até o Papa Francisco. Então, gente, o que o Papa liga na terra, Jesus liga no céu, em termos de doutrina. Eu não estou falando de política, eu não estou falando de química, eu não estou falando de biologia, de ciência. Se o Papa falar alguma coisa de política, ele pode errar. Você não é obrigado a concordar com ele.
Se ele falar de ciência, ele pode errar. Se ele falar de futebol, ele pode errar. De doutrina, Jesus está dizendo aqui doutrina. O que você ligar na terra, eu ligo no céu. Então o Papa ligou na terra. Nós vamos celebrar o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. E o céu celebra 25 de dezembro. Então nós católicos temos e devemos celebrar 25 de dezembro. Porque foi o dia que a igreja, junto com o Papa, decretou para a gente celebrar o Natal. Então nesse dia nós vamos celebrar. E o céu vai celebrar junto. Que já falei que é uma igreja só. Céu e terra é uma igreja só. E o último texto de hoje, Mateus 18, 18. Pertinho aí. Pertinho. Mateus 18, 18. Mateus 18, 18. Depois você lê na sua Bíblia, para você não achar que eu estou inventando, hein? Em verdade eu vos digo, Jesus falando para a igreja, para os apóstolos. Em verdade eu vos digo, Jesus falando, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligares na terra será desligado no céu. Gente, Jesus falou 2 vezes a mesma coisa. 2 vezes. Aí eu te pergunto, Jesus mente? A palavra de Deus mente? Se você acredita que a igreja erra, se você acredita que o Papa erra quando ele fala alguma coisa, então você chama Jesus de mentiroso e chama a Bíblia de mentirosa. Porque a igreja está seguindo aquilo que está na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição. A igreja não se baseia só na Bíblia, como os nossos irmãos protestantes. A Bíblia e a tradição. Aquilo que não foi escrito. Muita coisa que Jesus fez não foi escrito. E o magistério da igreja pega e interpreta a tradição e a Bíblia. Então, gente, eu acho que deu para você entender a parte histórica, por que nós celebramos o Natal 25 de dezembro, para colocar no lugar daquela festa pagã lá do Deus Sol, no século IV. Então, o Papa e a igreja decretaram que então nós vamos celebrar o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, porque o verdadeiro Deus não é o Sol, é Jesus Cristo. E o que o Papa liga na terra, o que a igreja liga na terra, o céu liga lá em cima. Então você pode e deve celebrar o Natal no dia 25 de dezembro. Pode e deve. Porque a igreja tem autoridade para isso, para fazer isso. O Papa tem essa autoridade que Jesus deu para ele como sucessor de Pedro. Agora, se você não acredita, você não é católico. Agora, não fique dando ouvidos a pessoas de outras religiões. Tem vários vídeos na internet aí que vão falar para você que o Natal é isso, que o Natal é aquilo. Se estão usando o Natal errado, é problema deles. Mas a igreja colocou esse dia para a gente celebrar o nascimento de Jesus. Celebre. Vá para a igreja. Se você não puder ir para a igreja, celebre na sua casa. Por algum motivo. Assista pela televisão. Mas celebre o Natal. Porque você vai estar celebrando junto com o céu. A Virgem Maria, os anjos e os santos. Que é uma igreja só. A igreja do céu, a igreja da terra e do purgatório é uma igreja só. Então, gente, vai ter mais vídeos. Eu vou fazer uns 5 vídeos sobre essa questão do Natal. Você ainda vai aprender muita coisa sobre o Natal. Eu tenho certeza que você nunca mais vai celebrar o Natal como você vai celebrar desta vez. Com muito mais amor. Por isso que a gente prepara aí o Advento 4 semanas para celebrar o Natal. Ah, mas vocês celebram um Jesus menino. Jesus já cresceu. A igreja tem autoridade para celebrar. Por quê? Porque as ações de Deus não se esgotam no tempo. O que para nós é, o que para a história é passado, para nós é presente, que atualiza-se na Santa Missa. Já expliquei isso várias vezes. Então, gente, aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás, o nascimento de Jesus, Jesus menino, vai se tornar presente no Natal. Jesus vai se tornar menino novamente. Outra coisa, o corpo ressuscitado, eu já falei, pode mudar de forma. Por que o menino Jesus aparece no colo de Santo Antônio, no colo de São Benedito? Por quê? Porque o corpo glorificado, o corpo ressuscitado, ele pode mudar. Tem o menino Jesus de Praga. Meu avô tinha devoção ao menino Jesus de Praga. Você pode visitar, lá na Tchecoslováquia. Então no Natal Jesus volta a ser menino.
O corpo ressuscitado, ele pode tomar várias formas. Ele pode voltar. E outra, Jesus é Deus. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Se Jesus quiser voltar a ser menino, ele volta a ser menino. Então, gente, vamos celebrar o Natal como verdadeiros cristãos, tá? E agora você entende por quê. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que o menino Jesus possa nos abençoar, junto com a Sagrada Família, a Virgem Maria e São José. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos.